Obviamente não dá para falar desse longo período em um vídeo de poucos minutos. Depois eu posso até fazer outro vídeo sugerindo livros que eu acho muito bons sobre esse assunto. Mas apenas vou usar esse vídeo para fazer uma constatação que eu acho muito importante fazer, principalmente nesse momento. Entre 1930 e 1980, os formuladores de política econômica no Brasil fizeram tudo aquilo que comentaristas de economia das grandes empresas de mídia, corretoras de valores, gestoras de aplicações, economistas do mercado em geral dizem que é errado. Teve controle seletivo de importações, controle de câmbio, crédito subsidiado principalmente pelo BNDE, criado em 1952, e uma forte participação de empresas públicas em infraestrutura, mineração e indústria pesada. E olhem que nesse período de 1930 e 1980, muitos governos do Brasil foram de direita. E ainda assim fizeram todas as políticas. E o que aconteceu neste período? Bom, o Brasil teve um crescimento do PIB médio anual de 6,5% ao ano, um dos maiores do mundo nesse tempo, e tirando 2,5% ao ano de crescimento populacional, foi crescimento de 4% ao ano do PIB per capita. E claro, nem tudo foi maravilha nesse período. O crescimento foi acompanhado por uma grande concentração de renda, mas esses comentaristas de economia que dizem se preocupar até mais com crescimento do que com distribuição, fala que todas essas políticas implementadas são erradas e nesses 50 anos de políticas econômicas erradas implementadas, houve crescimento médio anual do PIB per capita brasileiro de 4% ao ano. Bom, aí entre 1990 e 2005, período que pega o Collor, o Itamar, o Fernando Henrique Cardoso e a parte do governo Lula em que o ministro da Fazenda era o Antônio Palocci, o Brasil fez tudo certo, segundo comentaristas de economia na grande mídia e esses aí, economistas aí do mercado. Houve abertura comercial unilateral, liberalização financeira, privatizações, reforma administrativa. E o que aconteceu? Bom, teve coisas boas, por exemplo, como o Plano Real, que acabou com essa inflação de 2 dígitos mensais, isso foi bom, não pode negar. Mas, por outro lado, nesse período houve um crescimento médio anual do PIB de 2,7% ao ano. E aí, se tirar crescimento da população de 1,5% ao ano desse período, fica um crescimento do PIB per capita anual apenas de 1,2% ao ano. E ainda, e além disso, nesse período, qualquer espirro na economia de outros países da periferia do mundo, em qualquer lugar do mundo, gerava uma grande gripe na economia brasileira. Foi um período de bastante instabilidade. Bom, e aí o que houve entre 2006 e 2014, que foi a era Guido Mantega, que pegou o segundo mandato do Lula e o primeiro mandato da Dilma. Bom, Brasil voltou a fazer políticas tidas como erradas. Houve um recuo na austeridade. O Brasil praticou menos austeridade nesse período do que praticava antes. Houve retomada forte do investimento público. Houve o retorno de um papel mais ativo da Petrobras e do BNDES. E o que aconteceu nesse período? Crescimento anual médio do PIB de 4% ao ano. E como nesse período o crescimento da população foi aproximadamente 1% ao ano,
houve um crescimento anual médio do PIB per capita de 3%. E ainda em 2008, a economia brasileira recebeu o selo de Investment Grade e esse título foi mantido durante todo esse período. E foi nesse período que teve a crise financeira global de 2008 como decorrência do estouro da bolha das hipotecas dos Estados Unidos. Crescimento anual médio do PIB per capita de 3%. Não é um espetáculo igual ao que foi bem no passado no Brasil, nem de outros países em desenvolvimento do período, mas foi o único período prolongado de crescimento do PIB per capita razoável dos últimos 40 anos. Fora isso, houve ou crescimento do PIB acompanhando o crescimento da população ou apenas recuperação de depressões. O único período de razoável crescimento, como eu repetindo, o último período de razoável crescimento do PIB per capita razoavelmente prolongado no Brasil nos últimos 40 anos foi na era Guido Mantega. Bom, e aí, a partir de 2015, primeiro com a era Joaquim Levy, no breve segundo mandato da Dilma, e depois na era Temer, Meirelles e Bolsonaro, Paulo Guedes, o Brasil voltou a fazer as políticas econômicas tidas como certas. E aí, e o que aconteceu? Bom, como eu disse, faz aproximadamente 7 anos que o Brasil está praticando as políticas econômicas que os comentaristas de economia das grandes empresas de mídia e todo esse povo aí do mercado financeiro dizem que são as políticas certas. E até agora o PIB per capita do Brasil não alcançou o patamar do que era quando Guido Mantega saiu. E não é só por causa da pandemia, não. Mesmo no quarto trimestre de 2019, que foi o último trimestre antes da pandemia, o PIB per capita do Brasil estava em um patamar abaixo de quando o Guido Mantega saiu. E já se fazia 5 anos. E enquanto isso, tem um gigante país lá na Ásia que faz um monte de política econômica que todo esse pessoal aí que eu falei dizem que são políticas erradas, e é o país que o campeão do crescimento. Então, assim, eu fico questionando por que muitas vezes, quando são implementadas políticas econômicas, que essas pessoas que têm bastante dinheiro para difundir suas opiniões dizem que são as políticas erradas, acontece crescimento, e muitas vezes quando são implementadas políticas tidas como certas, economia patina. Mistério.